O que é a grande tribulação? Quem vai passar por ela? Bom, amados irmãos, neste vídeo de hoje vamos falar sobre o momento da grande tribulação. Alguns acreditam que vai ocorrer antes do arrebatamento e outros acreditam que vai ocorrer depois. Nós fizemos um vídeo específico sobre este assunto, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para que você possa acompanhar. Antes, peço por gentileza que você deixe o seu like, também curte e também comenta aqui abaixo para a gente poder interagir e trocar uma ideia sobre esses assuntos importantes, ok? Então, vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo que vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Haverá guerras, pragas e perseguição a quem ama a Jesus. No fim da grande tribulação, Jesus voltará. Na Bíblia, existem muitas profecias sobre um tempo de grande tribulação antes do fim do mundo, que está em Mateus, capítulo 24, versículo 21 ao 22. Jesus fala sobre uma grande tribulação como nunca houve antes no mundo. A grande tribulação é um dos sinais dos fins dos tempos. Há alguns eventos descritos na Bíblia que provavelmente fazem parte da grande tribulação. São guerra de muitos países, que está em Apocalipse capítulo 19, Joel capítulo 3, versículo 9 e 11. A vinda do anticristo, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 4. O sacrilégio terrível de Daniel capítulo 9, versículo 27, que também está em Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 16. Pragas e fomes e desastres naturais. Apocalipse capítulo 16, versículo 8 ao 11. Falsos profetas, que está em Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 24. E perseguição a judeus e cristãos, que está em Mateus capítulo 24, versículo 9 e Apocalipse capítulo 13, versículo 5 ao 7. Quando vai acontecer a grande tribulação? Ninguém sabe quando a grande tribulação vai acontecer. A Bíblia só diz que vai ser um pouco antes do fim dos tempos. Existem muitas teorias, porém só saberemos com certeza quando tiver acontecido. A grande tribulação e o fim do mundo podem acontecer em qualquer altura. A Bíblia também não diz quanto tempo a grande tribulação vai durar. Algumas pessoas usam passagens do livro de Daniel para dizer que vai durar 7 anos. Por outro lado, Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa, como está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, onde diz: "Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." Então a noção de tempo é diferente. As indicações de tempos nas profecias bíblicas normalmente são simbólicas. A Bíblia apenas diz que a grande tribulação vai ser abreviada, como está em Mateus capítulo 24, versículo 22. Lá diz: "Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Porém, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados." Outra pergunta muito recorrente é: a igreja vai passar pela grande tribulação? Para essa pergunta, existem 3 correntes de opinião sobre o que vai acontecer com a igreja durante a grande tribulação. Essas teorias sugerem que o arrebatamento vai acontecer primeiro, antes da grande tribulação. Os salvos não irão passar pela tribulação, mas quem ficar ainda terá oportunidade para se arrepender. Isso também tem o filme Deixados para Trás. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista esse filme, pois fala sobre a teoria da tribulação, porém o arrebatamento antes da grande tribulação, onde as pessoas que não foram arrebatadas, elas ficam aqui na terra e têm uma segunda chance para serem salvos, segundo essa corrente teológica. A outra corrente teológica durante a grande tribulação vai ocorrer o arrebatamento. A igreja só irá passar por uma parte da tribulação, mas vai ser arrebatada antes dos piores acontecimentos. Esta é a segunda corrente. A terceira corrente da grande tribulação e arrebatamento é que depois da grande tribulação, a igreja só vai ser levada no fim da grande tribulação, quando Jesus voltar e o mundo acabar. A Bíblia pode ser interpretada
para favorecer qualquer uma dessas opiniões, e só saberemos a verdade depois de acontecer. Passando ou não pela grande tribulação, todos os seguidores de Jesus sofrem tribulações em suas vidas, porém, quem se mantém fiel até o fim será recompensado. Como está em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, lá diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. O mais importante que precisamos saber é que Jesus voltará e a tribulação passará. Não precisamos ter medo, porque Deus nos protege em todas as situações. Ou seja, todo sofrimento terá um fim, como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 4. Vamos ver o que lá diz. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, abre aspas, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Fecha aspas. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 4. Ou seja, independente dessas tribulações, tudo que vai ocorrer, existem várias correntes teológicas na questão da grande tribulação, do arrebatamento, tem o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, mas o mais importante é que Jesus virá para salvar o seu povo. O que a gente mais tem que fazer é seguir o estilo de vida do Evangelho, que é comportamental, é um comportamento, é mais que uma religião, não é uma religião. As religiões simplesmente ela vem para confundir as pessoas, que significa a Babel ou Babilônia, que é a grande confusão. A única religião verdadeira que é ajudar os órfãos em suas tribulações e também as viúvas, ajudar as pessoas a sair das suas dificuldades. Essa é a religião verdadeira, amar o próximo e também se afastar da prática do pecado. O evangelho que Jesus ensinou não é uma religião, é a principal e verdadeira religião. Está acima da religião que não é apenas um rito de dogmas para seguir, é um estilo de vida. Então a gente só tem que se preocupar em viver esse estilo de vida para ser salvo e obter a salvação, independente de ser antes ou depois da grande tribulação. Então, para que todos nós possamos seguir o caminho do Evangelho para sermos salvos, talvez a gente passe pela grande tribulação, se caso a teoria do pós-tribulacionismo estiver certa. E talvez a gente não passe pela grande tribulação se a teoria do pré-tribulacionismo estiver correta. Independente disso tudo, temos que viver o Evangelho, o estilo de vida correto, amando o próximo e também se abstendo do pecado, ajudando o próximo em suas necessidades para podermos sermos salvos e se livrar disso. Se tiver que passar pela grande tribulação, todos nós passaremos. E se caso não, seremos arrebatados antes desta grande tribulação. Então espero ter ajudado vocês com este vídeo, que o mais importante é o estilo de vida do Evangelho. Então que Deus abençoe todos que estão aqui assistindo esse vídeo grandemente. Eu peço que você também compartilhe esse vídeo com seu amigo que é cristão e que não é cristão. E também deixa seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir. Deixa o seu like, que o seu like é importante para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância, para o YouTube entregar esse vídeo, essa mensagem para mais pessoas, certo? Então terminamos por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.